Oi, nós somos do canal História Futebol Clube e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a luta pela igualdade racial no Brasil. Então senta que a história vai começar. De acordo com historiadores, o processo de escravidão no Brasil deu-se no início da colonização e já em 1535 o primeiro navio negreiro chegou a Salvador. Não é novidade a ninguém que nesse período o Brasil era colônia de Portugal, mas a população da colônia era pequena, de cerca de apenas 2 milhões de habitantes em terras muito extensas. Portanto, para suprir a demanda de mão de obra, os colonizadores adotariam a prática da escravidão nos moldes do sistema que já ocorria na própria África e nos países árabes. Não podemos nos esquecer que os indígenas também foram escravizados pelos colonizadores. Os portugueses tiraram vantagem das constantes guerras entre as tribos indígenas e adquiriam escravos através de tribos aliadas, pois naquele período havia uma prática muito comum entre as tribos rivais, entrar em combate e a tribo derrotada passaria a ser a mão de obra escrava da tribo vencedora. Isso quando eles não eram canibalizados. Porém, os índios não eram vistos como aptos para o trabalho e, portanto, deixaram de ser a principal força escrava. Entre os séculos XVI a XIX, houve um intenso tráfico de humanos trazidos da África através de embarcações pelo Oceano Atlântico para o Novo Mundo, no caso América do Norte e América do Sul. Os principais, entre aspas, comerciantes de humanos eram Portugal, Reino Unido, França, Espanha e Holanda. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos foram forçados a serem enviados ao Novo Mundo através de navios negreiros. Essa comercialização era muito semelhante aos moldes dos conflitos indígenas mencionados anteriormente. Isto é, pessoas eram capturadas e aprisionadas em guerras de estados africanos rivais ou de etnias diferentes, e eram colocadas à venda não apenas a europeus, mas também em grande escala para o mundo árabe. Ao desembarcarem no Brasil, cada indivíduo era avaliado por critérios individuais e um valor era determinado. Uma vez adquiridos, essas pessoas eram levadas normalmente para canaviais, minas de ouro e diamantes, plantações de café ou até mesmo para trabalhos domésticos. Obviamente, os escravos não tinham direitos algum, e muito menos de saírem do trabalho forçado. Então, para esses indivíduos só havia duas opções. Uma era a Carta de Alforria, que era um documento na qual o proprietário desse escravo abre mão de seus direitos de propriedade. Ou a outra opção é fugir para algum quilombo, mas correndo o risco de ser capturado e punido por um capitão do mato, que é uma pessoa afrodescendente ou não, designada a vigiar os escravos. Caso você não saiba, quilombos eram um grupo de fugitivos que se concentravam em alguma região e criavam refúgios para outros fugitivos. O mais famoso de todos foi o Quilombo de Palmares. Com uma nova onda de ideais do liberalismo e iluminismo do século XIX, o trabalho escravo passou a ser duramente questionado, e com isso em mente, a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados. Afinal, haveriam mais pessoas para consumir os produtos do país. Porém, a produção agrícola das colônias inglesas seriam mais caras que os preços praticados pelos portugueses. Portanto, a Inglaterra aprovou a Lei de Aberdeen, que permitia que a marinha inglesa interceptasse navios negreiros de qualquer nacionalidade. Os ingleses também pressionaram os portugueses a cessar com o tráfico, e portanto, em 1831, foi promulgada a primeira lei que proibia o comércio transatlântico. Isso só resultou em redução, e não a total extinção da prática. Daí que vem o termo para inglês ver. A total extinção desse tráfico só viria a ocorrer em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Isso resolveria o tráfico transatlântico, porém, internamente a escravidão continuava.
A partir de 1870, a sociedade brasileira e o exército passam a apoiar cada vez menos a escravidão. E, portanto, em 1871 é promulgada a Lei do Ventre Livre, que determinava que toda criança de mãe escrava era automaticamente livre. E, em 1885, a Lei dos Sexagenários é sancionada, determinando que qualquer escravo com mais de 65 anos já era também automaticamente livre. A abolição total viria mesmo a partir de 1888. Com a soma dos episódios mencionados anteriormente, mais o apoio do imperador Dom Pedro II, a abolição começa a ganhar forma. Em 1887, Dom Pedro II viaja para a Europa para tratar uma grave diabetes. Portanto, a princesa Isabel foi chamada para assumir a regência e passar a governar no lugar de seu pai. Isabel já se encontrava engajada com a abolição e estava em constante contato com André Rebouças, que era um líder abolicionista. Então, na data de 11 de maio de 1888, o senador Rodrigo Augusto da Silva elabora o projeto de lei para a abolição, que ficou conhecida por Lei Áurea, e apresenta para o Senado Imperial. A votação e a aprovação ocorreu em apenas 2 dias, e na data de 13 de maio de 1888, após 353 anos, a abolição finalmente aconteceria com a sanção da lei pela princesa Isabel, e assim a escravidão foi abolida no país. Apesar de sabermos que no Brasil, até nos dias de hoje, há trabalhos análogos à escravidão, mas avanços significativos foram tomados a partir dessa lei. A inserção de negros e pobres no futebol brasileiro passa por alguns protagonistas, e o primeiro deles foi um clube que teve como um dos seus fundadores um jovem negro, que posteriormente também atuou pelo clube. O jogador foi Miguel do Carmo, e o clube que ele ajudou a fundar foi a Ponte Preta. Esse foi o primeiro e importante passo dado por um clube para a igualdade racial no futebol nacional. Se Miguel do Carmo e a Ponte Preta deram o primeiro passo, o Bangu deu o segundo, não menos importante, mas atrevido. No ano de 1905, um ano após a sua fundação, o clube do subúrbio carioca escalou o primeiro jogador negro a disputar uma partida oficial. Francisco Carregal foi este jogador. Ele, que era operário da fábrica do clube, continuou atuando como jogador pelo time até o ano de 1907, quando a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos proíbe a sua escalação, porque, segundo eles, pessoas de cor não seriam mais aceitas na liga. O Bangu não concorda com a proibição e abandona a liga, voltando a ela 2 anos depois. Essa foi a primeira vez que um clube de futebol desafiou o ambiente racista do futebol brasileiro da época. Apesar de não ter sido o pioneiro na inserção de negros no futebol, desde o início, o Vasco da Gama se mostrou como sendo um clube de vanguarda no combate à igualdade racial na sociedade da época. E, em 1904, o Vasco elegeu o primeiro presidente negro da história de um clube brasileiro. Seu nome era Cândido José de Araújo. Esse foi o primeiro passo do clube rumo à revolução que viria a acontecer 19 anos mais tarde. No ano de 1919, o Vasco olha para diferentes ligas em busca de jogadores talentosos, sem diferenciar cor, nível escolar ou classe social. Algo novo que não era visto com bons olhos na época. Seguindo essa filosofia, ao longo dos anos o time cruzmaltino vai se tornando cada vez mais forte e relevante, tanto esportivamente quanto com as classes mais pobres da cidade carioca. A semente plantada em 1904 com a eleição do primeiro presidente negro, passando pela filosofia de escolha dos jogadores em 1919, começa a render frutos importantes para o time cruzmaltino. Em 1922, o time de negros, pobres e operários começa a chamar a atenção dos grandes clubes da cidade. Isso porque o time conquista a vaga na elite do campeonato estadual, vencendo a divisão de acesso. Em 1923, o Vasco chega à elite e sem cerimônia vence o primeiro turno do campeonato carioca.
Ao total, o time conquistou 11 vitórias em 14 partidas e levou seu primeiro campeonato estadual. A vitória no campo faz com que multidões que se identificavam com o clube quisessem ver aquele novo time que desafiava os times grandes da cidade e o status quo da época. Pode-se dizer que esse ano começou a definir a identidade do clube Cruz Maltino. A vitória em campo não fica sem resposta, só que ela vem nos bastidores. O fato de um time que utilizava jogadores das faixas excluídas da sociedade derrotar os clubes grandes da aristocracia carioca não caiu bem. E então, no ano de 1924, os 4 grandes clubes fundam uma nova liga, a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, e convidam o Vasco, atual campeão, para participar, mas com algumas condições. A nova liga exigia que o Vasco excluísse 12 jogadores do seu elenco, todos negros, sob o pretexto que os jogadores não apresentavam, entre aspas, condições sociais apropriadas para o convívio esportivo, fecha aspas. Além disso, o analfabetismo foi um dos fatores alegados pela liga para pedir a exclusão desses jogadores, mesmo que o Vasco tivesse como padrão o ensino do português para os seus atletas. Com essas exigências, o Vasco dá o passo mais importante de sua história. Em um documento que ficou conhecido como a Resposta Histórica, o presidente do clube, José Augusto Prestes, se nega a ingressar na liga recém-criada por não abrir mão de contar com aqueles atletas. Em uma parte da carta enviada à AMEA, José diz: "O ato público que pode maculá-los nunca será praticado com solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias." Com a recusa em participar da nova liga, o clube disputa o torneio de uma liga inferior e a conquista, levando muitos torcedores ao estádio e assim se tornando um sucesso de popularidade e renda. A AMEA não podia mais se dar ao luxo de ignorar o Vasco e o seu poderio financeiro. E então, em 1925, o convida a participar da sua liga. A partir daí, o Vasco da Gama trilhou seu caminho e se tornou um dos gigantes clubes brasileiros, com uma torcida nacional e com diversos títulos conquistados. Mas talvez o maior deles foi a luta pela inserção do negro no nosso futebol. Como vimos nesse vídeo, a luta pela igualdade entre etnias no Brasil tiveram muitos protagonistas, e graças a eles nós pudemos admirar grandes brasileiros como Machado de Assis, Lima Barreto, Pelé, Romário e Lucas Ribamar. Fica aqui a homenagem do canal História Futebol Clube à Princesa Isabel, Ponte Preta, Bangu e ao Vasco da Gama. Muito obrigado e até o próximo vídeo.